Boa noite, paz de Jesus. Contexto eclesial da RCC. Introdução. A renovação em seu contexto, isto é, no seu conjunto, em sua totalidade, é eclesial, mas muita gente ainda não percebeu esta virtude, daí a pertinência deste capítulo. Com ele teremos mais alguns fundamentos para dizer que a renovação é um movimento autenticamente católico e que estamos realmente inseridos na igreja. O que acontece? Muitas vezes nós não percebemos, mas tem gente que não acredita que nós somos da igreja católica. Tem gente que fala assim, aqueles loucos lá que oram em línguas, eles inventaram, embora aqui o padre não permite, né? Por obediência nós não fazemos isso, mas embora o que nós fazemos, as pessoas acham que não são da igreja. O jeito de evangelizar, o jeito de profetizar, o jeito de adorar, o jeito de clamar. Outro dia eu coloquei para um irmão uma decisão que eu tomei na vida, e ele falou assim: eu acho que isso é extremismo, eu acho que isso é ir muito no seu extremo, acho que não precisa disso. Mas tem coisa, e eu reconheço que às vezes eu precisava ser pior do que isso que eu já sou, pior no sentido de fazer coisas para Deus, mais pesado que eu já faço, e as pessoas nunca vão entender isso de nós. Nunca vão entender a busca frequente, a ação do Espírito Santo em nós, a vontade de fazer o que Deus pede. As pessoas não vão entender isso de nós. Só que nós precisamos saber que nós somos igreja católica, e ninguém pode tirar isso de nós. Achar que nós estamos evangelizando por conta, por exemplo. Eu evangelizo da minha forma, do meu jeito. E nós não fazemos isso, evangelizar do nosso jeito. Isso não é de nós. Então aqui vai falar um pouquinho disso. Por que nós não estamos evangelizando por conta? Porque nós estamos evangelizando com a igreja. Por que nós estamos fazendo aquilo que a igreja pede, não o que nós, ou o que as pessoas acham que nós fazemos? Nós seguimos e trilhamos aquilo que a igreja ensina. Vamos lá. Depois, olha lá, critérios de eclesialidade. O que faz a gente pertencer à igreja? Quando a gente entra num trabalho, por exemplo, numa profissão, o que a gente ganha? A gente ganha lá um conjunto de coisas a serem feitas, para dizer que eu faço parte daquela empresa. Por exemplo, você ganha um uniforme, você ganha um crachá, você ganha um horário a cumprir, você ganha funções a cumprir. Então, para ser igreja, nós também ganhamos algumas coisas a serem feitas. Vamos lá. Olha lá, os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus, segundo as determinações do próprio rito, aprovado pelos legítimos pastores da igreja, e de seguir a sua própria vida espiritual, conforme, porém, a doutrina da igreja. Ou seja, nós temos o direito de ter sim uma vida de oração, nós temos o direito de ter uma busca, cada um tem esse direito, de buscar, por exemplo, uma fé carismática, se aprofundar em Deus, mergulhar mais profundo, buscar mais, mas porém, conforme a doutrina da igreja. Critérios de eclesialidade. Vamos para esses critérios, olha lá. Ao ler esta citação, logo se nota que os critérios de eclesialidade trazidos pela igreja estão entranhados em nossa espiritualidade. São grandes as coincidências que eles e aquilo que praticamos. Isso nos conforta e anima. Ou seja, saber que nós estamos cumprindo o que a igreja pede. Mesma coisa, eu sei que amanhã, 8 horas da manhã, eu estou no meu trabalho.
meio-dia eu saio. Saber que eu não roubo lá dentro, por exemplo, é saber que eu estou cumprindo aquilo que a minha empresa me pede. Saber que eu faço tudo o que ela está pedindo. Isso me conforta. Da mesma forma na igreja. A RCC está no contexto eclesial. Primeiro vai falar lá. Deixa eu ver aqui. A RCC está inserida no contexto eclesial. Por quê? Olha lá. O que precisa para ser eclesial? O que precisa para um movimento ser igreja? Fazer parte da igreja? O que é preciso? O que é necessário para a igreja pegar a renovação carismática como ela pegou e falar assim, ó, vocês agora fazem parte da igreja. Então ela colocou lá, primado da vocação à santidade. Todo movimento, toda pastoral da igreja tem que ter, como Luiz diz, um objetivo. Qual o objetivo? A busca da santidade. Senão não é igreja. Senão o objetivo está contrário ao que Deus pede. E a igreja nunca vai contrariar o que Deus pede. Depois, professar a fé católica. É você citar um exemplo assim. Você já viu lá aquele católico que não acredita, por exemplo, que na Eucaristia está Jesus? Isso não é professar a fé católica. Aquele católico que fala que o padre, por exemplo, não pode perdoar os meus pecados, que se confessa sozinho, se confessa em casa, se confessa no quarto, é contrariar a igreja católica. Eu não acredito, por exemplo, que Nossa Senhora foi santa. Mas como não, se a igreja falou que ela era santa? Professar a igreja católica. Acreditar na comunhão dos santos. Acreditar na santidade dos sacramentos, por exemplo, é professar a fé católica. Depois, testemunho de comunidade, unidade com o Papa e com o Bispo. Quando que a igreja começou a dividir? Logo no começo da igreja, quando o país da Itália se dividiu, o Oriente e o Ocidente, ali começou a dividir a igreja. E você pega lá a igreja ortodoxa, por exemplo, uma igreja que ficou com muitas coisas, ficou com a tradição da igreja, por exemplo, não tiravam a barba. É um exemplo que eu estou citando, mas só tem um detalhe: eles deixou de ter comunhão com o Papa. O Papa, por exemplo, abriu mão, falou assim: agora os papas podem cortar a barba se quiser. E aí eles não aceitaram isso, perdeu a comunhão. Um exemplo. Então, o movimento que não tem comunhão com o Papa, por exemplo, com os bispos, com os padres, está deixando de ser eclesial, está deixando de ser obediente à igreja. Então, esse testemunho de unidade com a igreja torna ela eclesial também. Depois, conformidade e participação apostólica. O que é fazer essa participação apostólica? O que os apóstolos faziam? Os apóstolos evangelizavam, certo ou não? Os apóstolos levavam curas, os apóstolos realizavam milagres, os apóstolos davam sequência àquilo que Jesus fez, salvação dos homens. Os apóstolos continuavam falando de salvação. Então a gente faz parte disso também? Faz parte, né? Então torna eclesial. E depois, uma presença na sociedade. Vou passar rapidinho para a gente ir para a oração depois. Os efeitos da eclesialidade da RCC deu a ela uma expressão eclesial. Deixa eu pegar aqui que eu anotei algumas coisas. Já está lá na frente, viu? Lá no número 4. Vai falar ali assim, ó.
O primeiro deles é a definição da renovação como sendo uma expressão eclesial. De fato, estando inserido inteiramente no corpo eclesial, sem ser o próprio corpo, mas sendo membro dele, a renovação será naturalmente uma expressão desse corpo. Em outras palavras, um movimento como renovação carismática é uma forma da igreja se manifestar, se expressar ao mundo, daí ser ela uma expressão de igreja. Onde quer que existe uma fração da renovação, ali estará uma parcela da Igreja Católica. Então, gente, se nós estamos cumprindo tudo isso que foi colocado aqui atrás, se a gente cumpre isso aqui, em todo lugar que tiver alguém, um de nós, onde eu pisar, Júlio, membro da Renovação Carismática Católica, onde cada um de vocês pisa a Igreja Católica, pisa esse todo. Nós não somos um? Então pisa a Igreja Católica. Nós levamos o Cristo, sim ou não? Mas levamos pela Igreja Católica. Diferente de outras coisas, né? Opção de engajamento pastoral pleno. O que vai falar a apostila nossa? Vai falar assim que muitos de nós, e você percebe isso em alguns membros da renovação, que ainda consegue ajudar outros movimentos, outras pastorais. Sim ou não? Talvez a liturgia, talvez ministro da Eucaristia, talvez um músico que canta um salmo lá durante a missa, ou uma música qualquer. Então torná-la eclesial também é dar espaço a ela atuar na igreja. E depois podemos exercitá-la sem reservas e nela viver intensamente a nossa espiritualidade. O que é viver intensamente? É colocar em prática o fervor que nós temos que viver. Igual nós estamos aqui. Esse capítulo ele é muito rápido. Eu poderia ir bem devagar com ele. Só que nós precisamos colocar em prática. E olha lá, podemos exercitá-la sem reserva e nela viver intensamente a nossa espiritualidade. Onde está a renovação carismática católica, nós podemos viver intensamente o Espírito Santo de Deus. Viver mesmo de batismo no Espírito Santo, colocar a mão mesmo um no outro e orar, pedir para que Deus agracie, pedir para que Deus santifique. E nós precisamos viver muito intensamente isso e reconhecer que nós precisamos a cada dia buscar mais e mais. Cada dia mais e mais o mundo está ruim. Cada dia mais e mais o mundo está pior. Cada dia mais e mais nós precisamos buscar mais a Deus para combater o mundo que está ruim. O mundo tenta oprimir e nós vamos conseguir vencer o mundo que oprime se a gente viver intensamente. Se não for intensamente, nós vamos ser frustrados. Viver intensamente mesmo, buscar cada um de nós. Aqui estamos. Se aqui estamos, vamos um ajudar o outro. Se aqui estamos, vamos nesse momento viver a nossa unidade. Se aqui estamos, vamos aproveitar para rezar um pelo outro. Vamos ganhar a força de Deus e se viver intensamente a nossa espiritualidade. Está ali a organização da renovação, o núcleo internacional da renovação carismática, Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, tem também o Conselho Estadual. O que faz ela ser tudo isso? Todos esses conselhos, todo esse núcleo que organiza ela e leva ela para isso. Senão a gente não consegue viver a igreja. Senão nós não conseguimos ser a igreja, ser parte da igreja. Alguém um dia teve que brigar para que a gente se inserisse na igreja.
E a gente tem que louvar e agradecer a Deus que teve homens corajosos que lutaram para que um dia a igreja aceitasse a renovação carismática católica dentro dela. Hoje algumas pessoas têm uma rejeição pela renovação carismática católica, mas também reconhece algumas coisas que a igreja faz como sendo coisas boas. Vou citar um exemplo. Algumas pessoas têm uma repugnância pela renovação carismática católica, mas, por exemplo, louvam e agradecem a Deus porque ela tem uma participação, por exemplo, na política. Isso é interessante, a gente vai ganhando. E ser igreja é ganhar espaço na sociedade, ganhar espaço no mundo. Nós precisamos ganhar espaço. Essa é a verdade. E sabe o que eu sinto? Que cada dia mais e mais a igreja ela vai reconhecendo que precisa da nossa ajuda também, assim como nós reconhecemos que nós precisamos dela e que sem ela a gente não vai para frente. Olha ali, não sei se isso aqui está atualizado, tá, Luiz? Tá, né? Presidente do núcleo, presidente nacional, a Kátia, né? Quem mais? Dom Alberto Taveira, assessor espiritual da renovação. O Wellington não mais, né, que agora é o Jorge. A Véria Ximenes, não mais. Coordenadora estadual. Servos de Deus que tornaram a RCC conhecida no Brasil: Padre Eduardo, Reinaldo, Padre Haroldo, Monsenhor Jonas. Conhecem? Depois, dúvidas, perguntas? Achei que ia ter mais. Não? Eu acho que nós não temos dúvida disso. Eu acredito que se a gente está aqui é porque a gente acredita que nós estamos no lugar certo. Isso às vezes vem mais interno do que externo. Isso vem mais do que em termos de conhecimento, vem de sentimento. Um dia você entrou lá no seu grupo de oração e sentiu Deus te chamando, sim ou não? Isso faz a gente enxergar que Deus nos chama no movimento de renovação carismática católica. E às vezes a gente cria dúvida: será que Deus me quer aqui mesmo? A gente não pode ter essas dúvidas dentro de nós, não. Isso tem que fugir. Essa certeza que Deus está com a gente, que nós estamos na igreja e que nós vamos buscar estar com ela a cada dia e se fortalecer nela. Fica de pé um pouquinho. Nós vamos entrar em oração agora, colocar em prática a nossa fé carismática, nossa fé em Deus. E nesse momento, é você, essa comunidade, que entra em comunhão com Deus, que entra em oração. Oração é esse diálogo com Deus. Por isso, nesse momento de graça, onde nós vamos ser conduzidos por Deus nessa oração, conduzidos por Ele, que nesse momento venha sobre nós o Espírito de Deus, que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado nesse momento, para a gente pedir a força do Espírito Santo sobre nós. Vai soltando a sua voz, vai pedindo esse Espírito Santo que renova. O que precisa ser renovado nesse momento será a força, será qualquer coisa que precisa dentro de mim, dentro de você. O que será que você está precisando nesse momento? O que será que desanima ainda? O que será que faz você ter uma necessidade de Deus? O que faz você ter vindo aqui nesta noite buscar a Deus? O que faz você ter vindo buscar este momento? Talvez você veio aqui por obrigação. Talvez você veio aqui porque alguém falou tem que ir. Mas nesse momento Deus fala com você: não, esteja aqui porque eu estou. Vai
estou lá. E acima disso, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as dificuldades do dia a dia, Senhor, nós queremos colocar em Suas mãos. As dificuldades da nossa casa, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos colocar as nossas dificuldades, Senhor. Senhor, quantos medos nós ainda temos. Irmãos, quantos medos nós ainda temos de evangelizar. Quantos medos ainda a gente tem de falar de Deus. Faz de nós, Senhor, instrumento da Sua palavra. Faz de nós, Espírito Santo de Deus, instrumento de Ti. Sim, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece a nossa vida, Espírito Santo. Vai fortalecendo, Senhor. Vai aumentando o tom da Sua voz, irmão, para clamar. Vai aumentando o tom da Sua voz para pedir a força do alto. Porque quanto mais nós pedimos, mais restaurados nós seremos. Sim, Senhor. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós nesta noite. Tem compaixão da nossa vida, Espírito de Deus. Sim, Senhor, vem capacitar. Vem capacitar, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo, derrama unção. Vai pedindo isso, irmão, vai perseverando nesta oração. Dai-nos hoje, Senhor, o Seu Santo Espírito em nós. Dai-nos hoje, Senhor, o Seu Santo Espírito. Sim, Espírito Santo, nós queremos nesta noite estar em comunhão contigo, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, vem descendo como um fogo, com poder. Sim, Espírito Santo, dá esse fogo que abrasa a nossa alma. Vem, Espírito Santo de Deus, santificar. Santifica, Espírito Santo, sobre o nosso coração. Coloca o seu coração, irmão, para queimar. Sim, Espírito Santo, vem abrasando a nossa vida. Vem abrasando a nossa alma. Faz o nosso coração bater mais forte, Senhor. Faz o nosso coração bater mais forte. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Dá essa força, Senhor. Vinde a nós. Nós formamos nesse momento uma forte corrente. Isso que o Senhor coloca no meu coração. Nós estamos formando uma corrente nesse instante. Uma corrente. O Senhor mostra essa corrente um pouco grossa. É a corrente da fé que nos une, que nos torna capazes de transformar as coisas. Pela nossa alma, pela nossa oração, por esse Deus que é tão forte. Por isso, nesse momento, as dificuldades que tem aqui nesse grupo de oração, eu queria que nesse momento a gente levantasse um clamor. Eu não sei quais são as dificuldades que vocês vivem, mas eu sei que tem dificuldades de caminhar, provas na vida dos servos. Pessoas aqui são muito provadas, muito tentadas, mas esse é o momento da gente ganhar força. Dificuldades no grupo de oração, como a gente dizia do comprometimento, pessoas que não são comprometidas. Esse é o momento de entrar em oração. Fortalece, Senhor, esse momento. Vai pedindo, vai restituindo, Senhor, o grupo de oração. Vai, Senhor, dando a graça, Senhor. Sim, Senhor, a graça de combater o mundo, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, nós colocamos aqui, expomos os nossos problemas, sim, Senhor. Escancaramos as nossas dificuldades. Amado, vai escancarando as dificuldades. Se a dificuldade é ser santo, Senhor, nós queremos ser santos, Senhor, nesta noite. Sim, Senhor, a dificuldade é de ser comprometido, Senhor. Nós colocamos nesta noite, Senhor Deus. Sim, Senhor, vem sobre todos os servos, Senhor, desse grupo de oração, Senhor. Vai dando a sede, Senhor, espiritual. Sim, Senhor, que a Sua graça venha sobre nós.
Se tem faltado poder na pregação, dai-nos, Senhor, esse poder nesta noite. Se tem faltado fogo, dai-nos desse fogo, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, dai-nos o dom da fé espiritual. Sim, Espírito Santo, tem pessoas que não estão clamando. Clame, meu irmão, abre a sua voz, fala como Zaqueu disse: Jesus tem de compaixão de nós, Jesus tem de compaixão dessa comunidade, dai dela o fervor espiritual. Sim, Senhor, nós queremos ser fervorosos, mas não nos deixe na calamidade, Senhor. Sim, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Abre mais a sua boca, meu irmão, minha irmã. Nesse momento nós estamos combatendo, Senhor, pelo dom da fé. É a fé que te move nesse momento, é a fé que quebra as muralhas de casa. Quantas vezes na nossa casa tem tantos problemas, quantas vezes na nossa casa tem tantas dificuldades, nós entregamos a Ti, Senhor, esta noite, Senhor, para que o Senhor desça como um fogo, Senhor. Sim, Espírito Santo, abrasa sim esse lugar. Sim, Espírito Santo, abrasa sim nesta noite a nossa vida, nossos familiares, aqueles que estão em casa, fortalece lá, Senhor. Sim, Espírito Santo, dá-nos do seu fogo, Senhor. Sim, Espírito Santo, tem de compaixão de nós. Desce, Espírito Santo, com a sua misericórdia. Desce, Espírito Santo, com a sua misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Algumas pessoas têm nesse momento a necessidade de ficar de joelhos. Queria pedir para essas pessoas ficar de joelhos nesse momento. Eu me incluo nesse meio dessas pessoas. Às vezes é preciso, irmãos. O que acontecia? São Paulo pregava e as pessoas reconheciam o seu pecado, o seu erro, e aquilo gerava penitência. Onde nós falhamos? Deus não está aqui para condenar, mas está aqui nesse momento para ouvir a oração de pessoas amadas como nós, que se dobram diante da presença de Deus. Nós estamos dobrados, Senhor, diante da sua presença. Vamos orando nesse momento. Nós estamos aqui assim, Senhor, em penitência. O inimigo não tem poder sobre essa oração, porque Deus honra a oração de um homem e de uma mulher penitente. Aproveite nesse momento. Sim, Deus, nós nos colocamos aqui assim, para penitenciar na sua presença e pedir, Senhor, a força que vem de Ti, Senhor, o dom, Senhor, da fé, Senhor, o dom da coragem, Senhor. Sim, Senhor, o dom da alegria, Senhor, que o mundo tenta nos roubar, Senhor. Sim, Senhor, nesse momento, Senhor, a sua palavra vem reinando no meio de nós. Sim, Senhor, vem reinar neste lugar, Senhor. Sim, Senhor, vem fortalecer a nossa fé. Quantas vezes o inimigo tem roubado a fé de cada um de nós, e falando que não tem mais como, falando que não tem mais jeito, nesse momento Deus devolve e fala: tem de coragem. Sim, Senhor, nós vamos levantar neste momento, nós vamos levantar novas pessoas, Senhor. Sim, Deus, toca com as suas mãos chagadas no meio de nós. Vai pedindo isso, vai pedindo as mãos chagadas. Foi Maria que Jesus honrou nos pés da cruz em meio à dor. Sim, Senhor, honra a nossa fé, Senhor, nesse momento. Pode honrar, Senhor, os seus filhos queridos.
vida de joelhos. Pode ser que doa nos seus joelhos nesse momento. Suporte. Suporte. Nesse momento, o Senhor coloca assim problemas familiares. Como que nos impede os problemas da nossa casa de servir? Clamemos também todos os nossos familiares, os que estão afastados, os que estão doentes, os que estão longe, os que nos perseguem. Vai colocando isso. Os que te magoaram, os que te feriram, os que não te compreenderam. Sim, Deus, nós colocamos na sua presença, Senhor, aqueles viciados, Senhor. Sim, Senhor, os que não me ajudam, Senhor, eu quero colocar na sua presença. Os que não combatem por mim, Senhor. Os que não têm uma vida abundante por minha causa. Senhor, eu quero colocar na sua presença nesse momento, Senhor. Às vezes que eu fico culpando, Senhor, também os meus familiares. Nós liberamos o perdão, Senhor, nesse momento. Sim, Senhor, piedade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Sim, Senhor, nossa alma sangra, Senhor, em ver os nossos se perdendo, Senhor. Vai tomando conta, Senhor. Sim, Senhor, vai visitando, Senhor. Vai tomando conta, Senhor. Sim, Senhor, é para te servir que muitas vezes nós deixamos só, Senhor. É para te servir que às vezes nós temos que deixar filhos, pais, Senhor. Sim, Senhor, é para te servir, Senhor, que muitas vezes nós ficamos tristes só, Senhor, mas você pode nos preencher inteiramente, Senhor. Sim, Senhor, quantas situações que atrapalham, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor, muitas vezes as famílias se levantam contra nós, Senhor. Muitas vezes, Senhor, o seu povo está ferido, Senhor, porque tenta evangelizar e vem um povo contra, Senhor. Toma conta, Senhor, desses filhos. Eles também precisam conhecer, Senhor, assim como nós conhecemos, Senhor, assim como nós buscamos, Senhor. Sim, Senhor Deus. Age sim, Senhor Deus, age sim. Irmãos, o Senhor me dá uma visualização e os meus olhos se encheram de luz nesse momento. O Senhor coloca uma grande mão estendida sobre nós e o Senhor fala ao meu coração para o coração de todos vocês. Eu nunca tirei a minha mão de vocês. A minha mão sempre estará direcionada para vocês. Não tenhais medo, permaneceis firme, sem distanciar de mim, porque a minha mão continua posta sobre vocês. Não tenhais medo, sede firme, sede constante e perseverante, porque a minha mão está sobre vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dai-nos uma alma que te adore, Senhor, que busque dessa água. Vamos pedir sede para Deus, que Ele nos dê sede de buscar as coisas dEle. O mundo oferece tantas coisas ruins, os meios de comunicação, a internet, tudo, mas nós podemos ter sede de Deus. Dai-nos dessa sede, Senhor. Pessoas adoradoras, pessoas que te adoram, pessoas que te buscam. A mão, como diz o irmão, a mão de Deus nunca nos abandonou. Mas talvez, pode ser que nós
tenhamos deixado de lado os nossos momentos de oração pessoal. Talvez nós tenhamos deixado de lado a nossa oração por algum motivo ou por outro. Que nós saímos daqui decididos e que essa mão nos levante em forma de misericórdia, porque Deus levanta todos nós, por mais que falhamos, por mais que deixamos de fazer. E eu queria pedir assim incessantemente para você que precisa ajudar o seu grupo de oração, ajude, irmão e irmã. Não tenha medo de doar seu tempo e sair da sua casa, é a mão de Deus que te levanta. E às vezes o inimigo fala: você não vai conseguir, você é derrotado, você é derrotada. Nenhum de nós, nesse momento, possamos ficar de pé, um ajudando o outro, como se fosse a mão de Deus. E vamos levantar um grande louvor bendizendo esse Deus que tanto nos ama. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça nessa noite. Obrigado por santificar, Senhor. Obrigado por visitar, Senhor, esse lugar. Obrigado porque aqui os seus filhos estão com sede, Senhor. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós te buscamos, Senhor, sem medo, Senhor. Sim, Deus, obrigado, porque você não tem medo de investir em nós, Senhor. Você não tem medo, Senhor, de limitar a graça para nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Quantas vezes nós faltamos, mas você estendeu a sua mão, Senhor, nesta noite. Você se abriu para derramar, Senhor, do seu fogo, Senhor. Sim, Senhor, quantas vezes você levanta, Senhor, os seus filhos. Sim, Senhor, quantas vezes você tem nos levantado e nos colocado de pé, Senhor. E essa é mais uma noite, Senhor, que você reinflama a chama em nós, e nós tomamos posse disso. Vai tomando posse disso, irmãos. Vai tomando posse que Deus está inflamando o seu coração. Sim, Deus, obrigado, porque você inflama a nossa alma, Senhor. Porque você inflama o nosso ser, Senhor. Porque você nos preenche, Senhor. Sim, Senhor, obrigado por ser o Deus constante em nós. Sim, Senhor, obrigado porque você nunca abandonou a sua igreja, abandonou os seus filhos, abandonou os seus queridos. Obrigado, Senhor. Glórias. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Repete comigo assim: meu Senhor e meu Deus, nesta noite eu faço um propósito de olhar para Ti, somente para Ti, e seguir adiante, sem olhar para trás. Amém. Amém. Eu só queria colocar mais
algo que o Senhor me colocava no coração enquanto nós rezávamos, a alegria que nós temos que ter no dia do nosso grupo de oração. Por quê? O Senhor me colocava muito forte. Aquela pessoa que está se viciando, ingerindo drogas, é a última vez que ela está ingerindo drogas. Aquela pessoa que está adulterando, é a última vez. Aquela pessoa que está perdida nos vícios, na bebida, é a última vez. Mas como a última vez? Ela vai cair na realidade que aquilo é um caminho errado, e ela vai querer buscar um caminho. Sabe onde ela vai? No grupo de oração. Como você foi recebido um dia, do jeito que você chegou, no estado que você chegou, dentro do grupo de oração, e aquele povo fez festa, você também tem que preparar uma festa para essas pessoas. Você também tem que estar preparado, com alegria, para receber essas pessoas. Um dia, Deus também terá festa no céu, quando vai estar recebendo você. Então que nós possamos vivenciar isso aqui hoje, nos dias de hoje, porque as pessoas estão se voltando para Deus, e elas vão vir correndo, e nós temos que estar preparados para receber elas. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Avisos paroquiais: amanhã e depois na sede, congresso de intercessão e cura e libertação. Então aqueles que tiverem já, eu vou dizer assim para vocês, se vocês tiverem já uma caminhada, é bom vocês irem. Se vocês nunca foram, é bom não ir. No sentido do que? Você vai ficar perdido naquilo que vai ser falado, você não vai entender muita coisa. Então se você tem caminhada, tá? Congresso, final de semana, intercessão e cura e libertação. Eu queria só fazer mais assim, nós terminamos uma apostila. O que vocês acham da nossa formação? Era mais ou menos aquilo que vocês esperavam? É maçante, é chato, não gosta do Luiz, não gosta do Júlio? Vamos não, nós precisamos incrementar a formação, precisa ser perseverante. Eu queria ouvir de vocês assim, o que vocês acham? Se está sendo bom, se você está pondo em prática. Alguém se proclame? Menos o Jair, né? Porque o Jair me liga todo dia. É brincadeira, né? Está sendo bom, está sendo útil, está sendo aproveitado. Porque a formação é assim, irmãos, nós temos que ouvir aqui e pôr em prática amanhã. Como é ruim, nós vimos em grupo de oração que está quebrado e pedimos para as pessoas, se já fizeram o módulo básico, nós fizemos há 5 anos atrás, mas se não colocar em prática, porque só fazer não adianta, tem que colocar em prática. Nós vimos que nós temos que ouvir a palavra e pôr ela em prática para ser palavra de salvação para nós. Se nós não pomos em prática, ela não vai ser palavra de salvação. A formação é a mesma coisa. O grupo aqui, eu faz tempo que eu não venho no grupo aqui, no grupão, né? Eu vim no seminário, mas o grupo nosso tem que bombar, sabe? Tem que vazar gente pela janela. Esse é o trabalho da formação, fazer você pôr em prática aquilo que você não pôs ainda. Então temos muito trabalho pela frente. Eu acho que nós não somos o peru, né, que morre na véspera, né? Então acho que nós temos muita vida, tá bom? Vamos encerrar, vamos fazer uma oração. Levante a mão direita e repita assim comigo: Pai amado, em nome de Jesus, te peço que me revista de tua armadura e proteção, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação e o escudo da fé, nos meus pés o calçado da paz, e nos meus punhos a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. E eu exalto o nome de Jesus Cristo, teu Filho bem amado. Amém. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu queria só colocar mais uma coisinha. Quando nós orávamos, que teve a visualização da mão poderosa, o Senhor me colocava assim, que mesmo com a mão poderosa de Deus sobre nós,
nós conseguimos olhar para o lado e ver as oportunidades do mundo. Mas aí veio Nossa Senhora e nos cobriu com o seu manto e tirou a visão do mundo de nós. Só deu a visão da santidade. Amém? Deus abençoe a todos.